Fala galera, Psi, tudo bem? Estamos aqui de volta, né, para a gente estar falando aí sobre os tipos de modalidades de documentos psicológicos aí previstos na Resolução 06 de 2019. Nós já falamos aí sobre a declaração e sobre o atestado, né, que são documentos completamente diferentes um do outro aí, e a importância, o que que a gente tem que colocar, o que que a gente também não pode colocar nesses documentos, que é fundamental a gente saber não só o que eu tenho que fazer, mas o que que eu também não posso fazer, certo? E agora a gente vai dar dando continuidade aí na próxima modalidade, né, que é o relatório, que eu acho que é um dos documentos mais utilizados aí, dependendo da prática psicológica que você trabalha, né, que é muito requisitado, e também a gente vai falar um pouquinho dessas duas modalidades, que é o relatório, né, tanto psicológico ele individual, quanto o relatório multiprofissional, que é essa novidade, né, traga nessa resolução de 2019, que nas resoluções anteriores, né, não era prevista essa modalidade aí. Então, para você que gosta da área de concurso, tem essa diferença. Qual que é a diferença aí, né, das modalidades previstas nas documentações anteriores e que na 2019 agora está prevista? O relatório multiprofissional é a nova inovação, né, que aí a gente vai estar colocando de diferentes que não estava previsto no outro. Então a gente agora vamos aí, né, dar sequência, né, desse conteúdo e lembrando, né, que se você né, já gostou desse assunto aí, pode compartilhar, dar um likezinho, né, e vamos falar sobre isso. Meu nome é Rafael Rosa, eu sou psicólogo clínico e agora a gente vai falar sobre essa modalidade prevista que é muito utilizada aí na nossa prática aí. Vamos aí a falar um pouquinho sobre o relatório psicológico. Vamos lá, pessoal, falando para que ele serve esse tipo de documento, né? Então, na prática, é um documento que a gente vai fazer sobre a exposição escrita e descritiva sobre determinado fator que a gente está sendo observado ali, né? É uma forma da gente se comunicar da nossa atuação profissional. Você vai aí, né, colocar informações, né, sobre o histórico pessoais e sociais da pessoa, sobre um grupo ou instituição atendida, né? Então, às vezes você está prestando ali, né? Eu fui fazer um atendimento num asilo. Ah, mas foi uma única visita. Pode ser feito? Pode. Você pode fazer um relatório sobre, né, a sua percepção profissional sobre aquela visita, sobre o que você observou, sobre o que você trabalhou, sobre as formas, né, que você realizou aquela estruturação. Então, é uma comunicação de uma forma bem expositiva e escrita. A gente aí, né, tem que tomar cuidado, né? O que que eu vou colocar nesse documento, né? Tem que ser uma forma didática, detalhada, uma linguagem acessível, ou seja, né, eu não posso ficar usando termos técnicos ali, né, para falando sobre, né, tipo, né, observei que a configuração do ID ou e tal. Se você for utilizar uma linguagem técnica, você tem que explicar o que que significa aquele construto técnico que você colocou ali. Por exemplo, né, colocou lá selfie, você tem que abrir um parênteses e explicar o que que é selfie no ponto de vista, né, dessa linguagem técnica para você poder que aquela pessoa leia aquela questão lá do self, id, ego, superego, alguma coisa e ela consiga entender do que você está falando, né? Tem que ser uma linguagem precisa e harmônica, né? Então, ou seja, não dá para mim começar falando sobre transtornos, eu tenho que fazer um construto, né? Foi feito, né, uma entrevista de anamnese no histórico de vida, depois, né, foi observado, né? Você vai fazendo, né, tipo aquele histórico de vida daquela pessoa, daquilo que você construiu. Então, assim, ela é detalhada, mas ela não é a descrição literal das sessões. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes, né, um documento que pede, né, para a gente fazer de uma forma detalhada e didática, a gente pensa que a gente vai ter que descrever, né, as sessões na literalidade e não é. A gente tem que tomar cuidado naquela prática inicial lá, né, que é a questão do sigilo. Temos que tomar cuidado, né, sobre essa descrição literal das sessões, né? Então não é fazer a descrição literal. Você vai fazer uma forma detalhada, mas sem descrever a literalidade. Vamos falar sobre as finalidades, né? Então, para que serve esse relatório? Sempre, né, que ali, né, a gente vai estar querendo fazer orientações, recomendações ou encaminhamentos, né, ou intervenções, a gente vai estar utilizando esse tipo de relatório psicológico, né? Então, ele serve tanto para orientar, para a gente recomendar, para fazer encaminhamentos, né? Então, você fez uma visita, né, por exemplo, ali, igual a gente falou, nesse asilo. Então, é legal que você faça, né, os encaminhamentos, as recomendações, as orientações do ponto de vista psicológico que você fez, né? Sugira intervenções sobre essa forma que você colocou ali. Mas você nunca vai fazer produção de diagnóstico no relatório, ou seja, né, você não vai finalizar esse documento colocando, né, foi observado, né, que as pessoas sofrem de ansiedade, sofrem de depressão. Não, você não está fazendo ali essa produção de diagnóstico psicológico no relatório, né? É um outro documento que você vai fazer para isso, para relatório não é, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura desse documento, né? Ele tem que ter a identificação,
né? Ou seja, né, então você vai colocar ali aqueles campos, tudo que a gente já falou, né? O nome da pessoa atendida, né? O título, que no caso, né, relatório psicológico, você vai colocar ali, né, também quem foi, né, quem está solicitando esse documento, né, quem está te pedindo esse documento, o nome da instituição que está solicitando, né, a finalidade, você vai colocar, para que você está fazendo aquele relatório? Tem que ter uma finalidade, então tudo isso é dentro do campo da identificação. Né? Aí tem também a descrição da demanda, né? Então a descrição da demanda, você vai colocar paciente com 50 anos, né? Procurou atendimento e tal para isso, então você vai colocar essa descrição. O procedimento é tudo que você utilizou durante aquele atendimento, né? Então foi feita uma entrevista de anamnese, depois aplicamos um teste HTP, depois foi feito no segundo encontro, né? Foram realizadas tantas sessões de tantos minutos nos dias tais, né? Então você vai fazer toda essa descrição ali, né, nos procedimentos de uma forma bem objetiva e bem precisa, né, para deixar tudo amarradinho, né, de todo o processo que você utilizou. A análise você vai fazer a descrição, né, daquilo que você fez dentro dos procedimentos, né? Então, no histórico de vida, né, observamos, né, que o paciente apresentou lembranças de todo o seu histórico de vida, né, trouxe fatos marcantes e tomar muito cuidado com, né, com sigilo, porque você vai estar, né, respondendo uma finalidade daquele documento. Então, dependendo da finalidade, você tem que suprimir muitas questões do que foram tragas para preservar aquele paciente, preservar aquela instituição que você está atendendo, preservar aquele local, né, que está sendo feita aquela documentação ali. Então, você vai apenas se atentar para a finalidade. Isso aqui é importante para a finalidade que é? Então, você pode colocar. Não é? Não coloca, porque você tem que tomar muito cuidado com esse documento na análise. E por fim aí, né, a gente vai falar sobre a conclusão, né, que nessa conclusão você vai colocar aí o que que você colocou, né, identificou sobre as demandas, sobre encaminhamentos, sobre intervenções, sobre sugestões, tudo isso, né, no processo de conclusão desse documento que você realizou. Aí lembrando, né, que a gente nessa conclusão a gente pode colocar, né, que aquele documento ele não pode ser utilizado para fins diferentes lá da finalidade, que ele tem caráter sigiloso, né, que ele tem que tomar cuidado, né, com essa questão aí dos documentos aí com relação a como, né, que vai ser feito, que ele não tem, né, não pode ser utilizado extrajudicialmente, né, então coloque todas essas informações, lembrando que você vai finalizar ali, né, a data, o local de que foi realizado aquilo, né, colocar também né, o seu nome, a sua assinatura, o seu carimbo, o seu registro. Então, tudo isso, né, faz parte dessa conclusão, que é a finalização ali, né, desse documento. Então, lembrando que a gente vai sempre seguindo, né, aquelas mesmas orientações que a gente já viu lá nas outras documentações. Então, a gente tem que se atentar um pouquinho para isso. Vamos aí dar sequência, né, para a gente finalizar sobre os relatórios, né, nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho aí, né, sobre os relatórios multiprofissional, né? Ou seja, ele vai seguir a mesma estrutura, né, daquele relatório anterior, né, psicológico que a gente acabou de falar, né? Só que a única diferença dele é que ele vai ser num contexto multiprofissional. Ou seja, né, às vezes você está trabalhando num asilo ou você trabalha aí numa instituição, né, para dependentes, ou então você, né, trabalha num hospital, você pode estar utilizando esse relatório multiprofissional, né, que você está atendendo aquilo. Lembrando que a gente tem que tomar também muito cuidado com a questão do sigilo, o que você vai colocar, porque são vários profissionais que vão, né, ter acesso àquele documento. Então você vai responder apenas aquela demanda, né, coloca o que é importante para as outras equipes saberem, mas resguardando o sigilo, né, e aí essa questão também do contexto que está sendo realizado, né? Então, é um contexto profissional e a gente vai seguindo a identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão, todos, né, daquela mesma questão do relatório. Esse relatório multiprofissional, ele ainda tem ainda uma dificuldade, né, por as outras profissões, por exemplo, né? Às vezes você vai fazer um relatório, né, em que você trabalha com uma equipe, né, onde tem ali, né, o assistente social, onde tenha, né, o fisioterapeuta, onde tem o médico, onde tenha todo aquele conjunto, onde eles não vão se sentir muitas vezes à vontade para poder também fazer esse documento, né, em conjunto, porque às vezes, né, a própria profissão, a própria especialidade deles já tem uma norma específica também de produção de documentos, né? Então às vezes pode acontecer, né? Então dessa própria equipe não querer fazer esse relatório ali em conjunto, né? Porque cada um pode ter, né, a sua forma, a sua estrutura, e isso não necessariamente não diga que a gente é obrigado a ter, né, que os outros profissionais são obrigados a fazer, porque tem uma resolução nossa que nos respalda. Ela está ali, é mais uma modalidade disponível. Caso, né, esses profissionais eles não se sintam à vontade ali, né, de fazer esse relatório em conjunto, você vai fazer seu relatório individual, né, sem ali falar, não, porque
Cada profissão, né, tem o seu espaço e eu acho que isso é um ganho, né, que tem que ser construído. As pessoas ali podem, né, depois aí eu acho que mais para frente, né, pode ter novas resoluções que falem, né, sobre o consenso, né, sobre a área de cada um, o que cada um pode estar colocando nessa documentação para que os outros também se sintam seguros e respaldados, né, em preencher esses documentos e que sejam também aí preenchidos dentro daqueles critérios da profissionais de cada, né, de cada área de atuação. Certinho? A gente vai finalizar aqui esse vídeo, né, para não ficar muito longo, terminando aí sobre o tipo de relatório. E se você gostou, dá o seu likezinho aí, compartilha, né, esses materiais. E depois a gente vai finalizar aí agora faltando apenas duas modalidades, né, que é o laudo e o parecer, para a gente poder finalizar e a gente vai dando continuidade. Espero que vocês tenham gostado do material. Qualquer dúvida pode mandar aí no nosso, né, no nosso espaço aí das perguntas e eu te aguardo no próximo vídeo. Abração e até a próxima.